No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito requisitado, tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto nas minhas outras redes sociais, como Instagram e LinkedIn, principalmente para quem deseja conquistar oportunidades internacionais, seja para estudo ou trabalho. Como eu fiz para aperfeiçoar o meu inglês ao ponto de ser aprovado num programa de intercâmbio em uma das principais universidades do mundo, que é a Universidade de Harvard. Quais são os principais métodos que existem para você aprender e aperfeiçoar um idioma sendo brasileiro, e destes, quais foram os menos eficientes e os mais eficazes para aperfeiçoar o meu inglês. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu tenho 27 anos, sou formado em Medicina pela Universidade de São Paulo e já tive passagem aí por algumas das principais universidades do mundo, como Harvard e MIT. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo e está aí à procura de oportunidades fora do Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das dicas que eu vou deixar aqui ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, enquanto eu estiver aqui tentando entender como eu posso oferecer mais valor para as pessoas que me acompanham no canal. Eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira delas, eu vou explorar um pouco sobre as opções que existem para a gente aperfeiçoar o nosso entendimento da língua inglesa aqui no Brasil. E eu dividi essas possibilidades em três categorias. A primeira, de aprendizados a partir da experiência ou da necessidade. A segunda categoria, um aprendizado mais passivo. E a terceira e última categoria, um aprendizado mais ativo, que exige a certa proatividade das pessoas para conquistar aquele objetivo. Também resolvi mostrar uma estimativa de valores aproximados para as pessoas que buscam cada uma dessas opções. Então, vamos começar pela categoria de aprendizado pela experiência ou necessidade. Essas são com certeza as opções mais caras de todas, porque elas envolvem ou a necessidade de você viver uma experiência no exterior, e aí todo o custo embutido nessa presença sua fora do Brasil, ou de você estudar em algum lugar aqui no nosso país, que geralmente tem um custo elevado, e que valorize, que te ensine um idioma complementar ao português. A primeira categoria a gente vai dividir em três principais opções. A primeira opção nessa categoria seria você vivenciar um intercâmbio durante o ensino fundamental ou o ensino médio. Isso significa a oportunidade de um aluno que estuda em uma escola brasileira, por algum programa de parceria entre essa escola e alguma outra instituição, um high school, por exemplo, que seria o ensino médio nos Estados Unidos, a possibilidade desse aluno ficar por algum período de tempo vivendo naquele país, com base na necessidade de você estar numa outra realidade e que não tem a opção de você utilizar o seu primeiro idioma, você acaba absorvendo o idioma do país aonde você foi viver. Com certeza uma das maneiras mais efetivas, mas também uma das mais caras, porque dependendo do programa, esse valor pode chegar a mais de 100 mil reais para você ficar, por exemplo, um ano vivendo nos Estados Unidos, nesses programas de high school. Então, em média, um aluno que vai viver essa experiência gastaria ali entre 50 a 100 mil reais durante o período em que ele passou fora do país, dependendo do lugar onde ele vai e também o tempo de duração desse programa de intercâmbio. A segunda opção, nessa categoria 1, é de você estudar numa escola que tenha uma segunda língua além do português dentro do currículo principal. É o caso das escolas bilíngues. A questão com essa opção, da mesma forma como o programa de intercâmbio, apesar deles serem bastante eficientes, porque forçam o aluno a conviver com a língua inglesa durante a sala de aula, eles não têm a opção de não trabalhar a língua inglesa, porque as aulas são ministradas em inglês e as provas são feitas em inglês, então eles precisam aprender esse idioma com base na necessidade e na experiência onde eles estão. Apesar de tudo isso, são escolas geralmente bastante caras, né? Chegando ali por volta de 2.500 a 5 mil reais por mês para ser um aluno matriculado numa instituição como essa. Então, essas duas opções, apesar de serem as mais eficientes no meu ponto de vista, são aquelas mais caras e mais inacessíveis para a maior parte da população, infelizmente. E a terceira opção, que é uma que talvez pouca gente conheça, que é a possibilidade de você trabalhar como au pair nos Estados Unidos, que seria como se fosse uma espécie de babá. A maior parte das pessoas que são contratadas nesse tipo de intercâmbio são pessoas aí do sexo feminino. Elas vão lá para cuidar como babás dessas crianças e acabam tendo essa oportunidade
de viver fora do país, de conseguir estudar em alguma instituição acadêmica nos Estados Unidos. Então pode ser uma ótima opção para você vivenciar uma experiência internacional, conseguir arcar com grande parte dos custos dessa experiência e ainda receber aí uma recompensa financeira pelo trabalho que você vai ter cuidando dos filhos dos seus clientes. Considerando que a grande maioria das pessoas não vai ter oportunidade de vivenciar as opções dessa primeira categoria, vamos pensar então o que eu posso fazer caso eu não tenha essa oportunidade para aperfeiçoar o meu idioma. E aí vem as outras duas categorias que eu já citei anteriormente, o aprendizado passivo e o aprendizado mais ativo. E o aprendizado passivo, a segunda categoria, ele também se divide em 3 principais opções. A primeira delas, você se matricular numa escola de inglês tradicional, como muitas aí que existem no nosso país. E aí você vai gastar aí provavelmente em média de R$340 a R$2.500, dependendo da escola de inglês. Também acaba se tornando, para alguns contextos, um valor bastante inacessível, mas é uma das possibilidades de você aprender um novo idioma, ainda um pouco mais acessível do que estudar numa escola bilíngue ou vivenciar um programa de intercâmbio. A segunda opção, dentro dessa categoria, seria você ter um professor particular, o que pode gerar ali um custo por volta de R$30 a R$200 por hora de aula desse professor. Também um custo relativamente caro para a maioria das famílias, das realidades no nosso país, mas também um pouco mais acessível do que as opções anteriores. Por fim, a terceira e última opção seria você se matricular numa plataforma de curso online, que pode ser um pouco mais barata, chegando aí no valor de R$50 a R$200 por mês, né? Muito mais acessível do que as outras opções e que aí te permitem ter aulas síncronas, assíncronas, né? Ao vivo, aulas gravadas, dependendo do programa em que você está participando, e te permite aí uma certa flexibilidade, dependendo da forma como você tem mais facilidade em aprender. Mas todas elas dependem de um trabalho de alguém passar a informação para o aluno que está querendo aprender, e por isso que eu coloquei na categoria de modos de aprendizagem passivos, né? Enquanto você tem um professor que no modelo tradicional vai ensinar a partir daquilo que ele sabe, o aluno que vai praticamente só consumir aquele conhecimento. A fixação do conhecimento se torna, em grande parte dos casos, mais dificultosa nesse tipo de aprendizagem. E por fim, a terceira categoria é a categoria do aprendizado mais ativo, que depende de certa proatividade do aluno. E eu dividi essa categoria em 4 principais opções. A primeira delas é utilizar algum aplicativo para você melhorar aí o seu entendimento da língua inglesa, principalmente. Existem inúmeros deles e eu vou falar mais para frente alguns dos que foram mais eficazes no meu caso. E o valor desses aplicativos pode variar desde a gratuidade até por volta de R$50 por mês, dependendo do plano e do aplicativo que você deseja utilizar. Então, ainda mais acessível do que todas as outras opções anteriores. A segunda opção seria você começar aí a consumir conteúdos, principalmente vídeos, filmes, séries, na língua inglesa, podendo começar, por exemplo, com a legenda na língua inglesa, para você se habituar com tudo que tem sido dito pelos atores nesses vídeos, e depois tentando remover essas legendas e ouvindo só com áudio na língua inglesa. Esse também é um valor muito mais acessível, podendo variar de R$0, a depender de onde você está consumindo esse conteúdo, por exemplo no YouTube, até um plano aí de R$50 por mês, que seria o valor para você contratar alguma plataforma de assinatura de vídeos, de streaming, como Netflix, Star Plus, Disney Plus, qualquer uma dessas te custariam aí por volta desse valor, podendo chegar até R$50 por mês. Totalmente acessível comparado a todas as outras possibilidades anteriores. A terceira opção seria você consumir audiobooks e podcasts na língua inglesa, uma forma de você trabalhar isso no seu dia a dia, por exemplo, enquanto você está fazendo outras atividades, uma forma mais barata até do que as anteriores, podendo chegar aí desde a gratuidade até R$20 por mês, dependendo do plano que você tenha, por exemplo, numa plataforma como Spotify. E a quarta e última possibilidade seria consumir textos, artigos, newsletter, jornais na língua inglesa, para praticar aí o seu reading, você ter acesso a materiais que você vai começar a consumir e melhorar o seu entendimento a partir
dessas leituras. Esse também é um valor super acessível, pode variar aí desde R$0 até o valor que você gastaria para contratar esse tipo de serviço, ou um livro que você compra pela internet, por exemplo. Dito isso, vocês entenderam então que, no meu ponto de vista, a primeira categoria, apesar de ser bastante desafiadora, porque você pode partir do zero e ter que aprender na raça ali um novo idioma, mas é com certeza, com base na necessidade e na experiência, uma das mais eficazes. Você não tem outra opção a não ser realmente aprender aquela língua. O segundo é a forma mais passiva, que tem um custo ainda elevado nos modelos tradicionais de ensino e que permitem que você absorva esse conhecimento a partir da figura de um professor que vai passar aquilo para você. E a terceira e última categoria, que é do aprendizado ativo, que vai depender da proatividade dos alunos buscarem os conhecimentos num valor muito mais acessível do que as outras duas categorias anteriores. E agora que vocês já entenderam todas as possibilidades para quem quer aprender um novo idioma ou aperfeiçoar um idioma que já conhece, eu vou falar para vocês quais foram as principais opções que deram errado e certo, no meu caso, para eu conquistar a minha oportunidade de estudar fora do Brasil. E aí, pessoal, se você gosta de receber esse tipo de dica, esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like para o algoritmo do YouTube entender que esse é o tipo de conteúdo que você gosta de receber aí. O que eu posso dizer da minha experiência é que por muito tempo eu tive a oportunidade de experimentar a segunda categoria que eu falei aqui no vídeo de hoje, principalmente o aprendizado passivo. Por boa parte do meu ensino fundamental e ensino médio, eu tive muitas aulas de inglês nesses cursos mais tradicionais e, de certa forma, eu acredito que tenha sido a maneira mais ineficiente que eu utilizei para aprender um novo idioma e, com certeza, com um dos piores custos-benefício, porque foi um investimento de longo prazo e que eu absorvi muito pouco e desenvolvi muito pouca segurança no idioma da língua inglesa. Então, na minha concepção, não foi tão útil. Algumas pessoas podem se beneficiar mais desse sistema, depende muito do modelo de aprendizagem que mais funciona no caso de vocês, mas passivamente eu acredito que foi uma das piores experiências que eu tive em termos de gerar conhecimento, aprendizagem e segurança de se trabalhar com o idioma na língua inglesa. Isso aconteceu durante o meu ensino fundamental e ensino médio, e aí eu fiquei o ano de cursinho, depois primeiro e segundo ano da faculdade sem trabalhar muito idioma, e quando eu decidi que de fato eu queria estudar em Harvard, participar daquele programa de intercâmbio, eu voltei a tentar trabalhar mais ativamente para melhorar minha compreensão e expressão no idioma inglês. E aí você vai me perguntar, né? Então, Cauê, quais foram os métodos que mais funcionaram no seu caso? E aí eu vou falar sobre os 3 principais métodos que eu utilizei. O primeiro deles foi um aplicativo que eu baixei, chamado ABA English. Não sei quanto está o custo dessa plataforma hoje em dia, mas na época eu pagava menos de R$20 por mês e ela me permitia trabalhar writing, reading, listening, speaking, tudo isso dentro de uma mesma plataforma. Porque basicamente o que a gente fazia lá era ter acesso a um vídeo que trazia o contexto de cada aula e dentro desse contexto a gente tinha que interpretar papéis dos atores que estavam participando daquelas cenas. E a segunda coisa que eu fiz, a partir do momento que eu decidi que eu queria ir para os Estados Unidos, eu comecei a ouvir alguns podcasts na língua inglesa e encontrei aí alguns podcasts específicos para estrangeiros que queriam melhorar a sua prática no idioma. E aí isso fez toda a diferença, porque eu comecei a ouvir esses podcasts no carro, na academia, em todas as atividades que eu fazia. Ficava cada vez mais natural para mim entender o linguajar e o sotaque dos americanos que participavam desses áudios que eu tanto ouvia. E aí a terceira coisa que eu fiz quando eu estava me preparando foi começar a, de fato, assistir filmes e séries na língua inglesa, a princípio com as legendas também na língua inglesa. Parei de assistir filmes e séries com a legenda em português e comecei a entender melhor e compreender o que aqueles atores estavam falando exatamente no idioma que eu gostaria de entender mais. E obviamente todas essas 3 opções que eu utilizei quando eu estava me preparando para ir para Harvard exigiram de mim uma proatividade e uma disciplina para organizar minha agenda, para ter constância e para entender que era um processo lento, a cada dia aperfeiçoando e não desistir, porque o fim da jornada ia ser lá na frente, não era algo que eu estava buscando adquirir no curto prazo. Então eu tinha ali as minhas metas diárias, semanais, mensais, de trabalhar com todas essas frentes, né, de podcasts,
filmes e o aplicativo para quando chegasse a hora, 2 anos depois, eu estivesse pronto para desempenhar bem e ser aprovado num programa como o programa da Harvard Medical School. Lembrando, pessoal, que isso foi o que funcionou para mim, não necessariamente funciona para todas as pessoas, cada um tem o seu melhor jeito aí de aprender, mas espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E me diz aí você nos comentários, você já teve uma experiência ruim com algum desses métodos de aprendizado? Qual foi o que mais funcionou para você? Existe algum outro que eu esqueci de comentar aqui? Por favor, deixe aqui nos comentários e ajude a sempre melhorar os conteúdos que eu produzo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para permitir que o YouTube te mande mais recomendações de tudo que eu posto aqui no meu canal. Muito obrigado se você chegou até aqui e a gente se vê no vídeo da próxima semana. Um forte abraço e até lá!